Estamos aqui mais uma vez nos alunos da TV União, né? Hoje nós trouxemos um negocinho especial para vocês. Eu convidei aqui meu amigo Wilson para dar uma aula para vocês de filosofia e sociologia, né? Isso por quê? Né? Vocês devem lembrar que quando vocês forem fazer a prova do Enem no final do ano, vocês não vão fazer uma prova de geografia, ou de história, ou filosofia, ou especialmente de sociologia. Vocês vão fazer uma prova de ciências humanas e suas tecnologias. Então, nessa perspectiva, vocês vão ter que ter conhecimento tanto de história, de geografia, sociologia e também filosofia concomitantemente, tá certo? Então, nós trouxemos hoje nossa aulinha de filosofia e sociologia para que vocês tenham assim uma compreensão melhor do que seriam esses conteúdos que possam cair no Enem sobre filosofia e sociologia, né? Então, vou passar aqui para o meu amigo Wilson para ele trazer para vocês algumas questões pertinentes do Enem deste ano, tá certo? Vamos lá. Boa noite, galera. Meu nome é Wilson Rodrigo, como o professor Gil já falou aqui. Nós vamos trabalhar hoje com aulas de filosofia, teoria do conhecimento, e na área de sociologia nós vamos trabalhar o conteúdo de movimentos sociais, né? Algo muito presente nos dias de nossos dias hoje, marcante, né? Ano passado, por exemplo, nós vivemos no mês de junho movimentos muito intensos, né? Movimentos sociais. Questão de teoria do conhecimento em filosofia é uma área muito importante do pensamento filosófico, da área mesmo de filosofia. Trabalhar a teoria do conhecimento é importante porque os grandes pensadores da filosofia se debruçaram sobre esse tipo de conteúdo para explicar a formação do pensamento em si. Teoria do conhecimento, eu gosto de brincar muito, é falar que teoria do conhecimento é pensar a possibilidade de pensar o pensamento já pensado, né? Ou pensar o pensamento, o que o pensamento pensa. Mas em teoria do conhecimento nós vamos analisar as fontes, a validade do conhecimento, né? A possibilidade de conhecer ou não, e a partir disso nós vamos entrar em algumas reflexões, usando algumas questões para apontar esse conhecimento ou a possibilidade de conhecer as suas fontes e a sua validade. A gente pode ir para a primeira questão aqui, trabalhando o conteúdo de teoria do conhecimento com figuras importantes como René Descartes e o Francis Bacon, um defensor do racionalismo e o outro defensor do empirismo, e a questão da UEG, a gente pode começar aqui a leitura dela. O caráter mais saliente da modernidade é a independência em relação a qualquer autoridade e o menosprezo da tradição. Falando da tradição, quando a gente pensa no conhecimento religioso, né, que dominava até certo ponto o que era produzido de conhecimento, era a igreja que tinha esse controle. Mas aí com uma quebra com a modernidade, você vai ter alguns pensadores que vão defender o conhecimento de outra forma, um ligado à experiência, o outro ao racionalismo. As correntes intelectuais que predominam nesse período são determinadas por dois grandes reformadores, o René Descartes, o Descartes, e o Bacon. O primeiro inaugura o racionalismo e o segundo professa o empirismo. Para o empirismo, o fundamento e a fonte do conhecimento é a primeira intuição e a intuição, a alternativa A, que fala a intuição racional, perdão, são duas coisas que não são compatíveis a princípio, né? E quando a gente vai para outra, quando fala de empirismo, não poderia ser também inferência dedutiva, isso é questão da lógica. E lógica é conhecimento racional, né? Se dá a partir da racionalidade, seguir princípios lógicos, passos lógicos até uma determinada conclusão. Quando a gente fala de experiência sensível, seria sim aí a alternativa correspondente ao empirismo. Pode voltar aqui para o... Vem para cá, pessoal. Vem para cá. É interessante, pessoal, vocês perceberam o seguinte, o professor aqui está falando sobre a questão do empirismo. Vocês devem lembrar que essa questão do empirismo na história, ela surgiu a partir do Renascimento Cultural, né? O Renascimento Cultural que quebrava aquela concepção da Idade Média, aquela concepção teocêntrica de que Deus era o centro de todas as coisas. Justamente o empirismo ele surge com o Renascimento, dando uma valorização da experiência, né? Então, boa parte dessa questão que o professor Wilson está trazendo para vocês, ele analisa justamente essa questão do empirismo, né? Verdade, professor? Então, vamos voltar lá para a questão. E aqui a questão, a alternativa C, que seria a alternativa correta, vai falar justamente dessa possibilidade de conhecer a partir da experiência sensível. Essa experiência sensível ela é dada a partir de algumas portas do conhecimento. Seria o conhecimento a partir do olfato, do paladar, seriam os sentidos em si, visão, audição, a experiência tátil. Tudo isso formaria no homem o conhecimento, segundo essa corrente do pensamento. A razão tomada em si mesma, a alternativa D, não pode ser, é contraditório ao empirismo, na verdade, são correntes bem opostas, na verdade, uma apontando uma fonte, a experiência, e a outra o racional, o racionalismo. E a introdução do sobrenatural também não tem nada a ver,
está completamente ligada à tradição, né? À justificativa religiosa para explicar a natureza do conhecimento. Então, seria essa alternativa, né, que você traz aqui para a gente, essa ideia da intuição sobrenatural, seria mais uma concepção que vigorasse, por exemplo, na Idade Média? Isso. Seria isso, né? Aquela concepção da Igreja Católica, né, do teocentrismo. Então, beleza. Vamos para a próxima questão, professor? Vamos lá? Então, nós temos aqui a segunda questão, né? Opa. Segunda questão. Essa questão aqui é do Enem, 2012, e ele também trata a figura do Descartes, né? E agora tem a figura do David Hume também, importante, pensador da corrente empirista. E aí o texto do Enem de 2012, essa questão, né? O texto 1 fala assim: experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Aí é um texto das Meditações de Descartes, né? Aí tem a edição do Abril Cultural aqui, não pode fazer o comercial, mas está aparecendo. E o texto 2, sempre que alimentamos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia e se for possível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Aí é David Hume, uma investigação sobre o entendimento. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume... Pronto, aqui nós vamos ter duas figuras importantíssimas para a teoria do conhecimento. Um vai defender o racionalismo e o outro o empirismo, né? O Descartes, racionalismo, como nós sabemos já, é aquele cara que fala, penso, logo existo, e o David Hume vai apontar a experiência sensível como algo importante ou a fonte primária do conhecimento. A alternativa A dessa questão aqui defende que os sentidos como critério originário para considerar um conceito legítimo, um conhecimento legítimo, um defende isso, que seria o David Hume, né? Já o Descartes vai falar do racionalismo. Então não seria bem essa a resposta. Em parte estaria correto se fosse apenas acerca do conhecimento apontado pelo David Hume. Letra B aqui, entende que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. É interessante pensar isso, mas em outra corrente do conhecimento, não necessariamente no empirismo e no racionalismo. Quando a gente pensa nisso aqui, nós podemos pensar no ceticismo relativo, né, onde se faz uma crítica ao conhecimento e à possibilidade de ter o conhecimento. Alternativa C, são legítimos representantes do criticismo. O criticismo, a figura central dele é o Kant, né, o Immanuel Kant, muito importante para a teoria do conhecimento. E que Kant a gente também estuda na história, né, professor? Eu acho que o Kant ele está relacionado com o iluminismo. Isso. Não é verdade? A gente está trabalhando algumas questões aí, puxando também o Renascimento, mas que também o pensamento racional, em grande medida, ele também foi atribuído ao iluminismo, né? É verdade. No século XVIII. E aqui na questão D, por exemplo, concordo que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Isso aqui é uma resposta que teria tudo a ver com o ceticismo, mais uma vez, que seria o ceticismo absoluto ou relativo, né? A alternativa E vai dizer trabalhar especificamente o conhecimento acerca do empirismo e do racionalismo, onde, por exemplo, o racionalismo aponta que o empirismo não tem tanta importância para a produção do conhecimento, o conhecimento em si, enquanto o empirismo vai apontar necessariamente para a experiência sensível como a porta para o conhecimento. Então, vem para cá, pessoal. Filma aqui a gente. É interessante essa questão que eu queria mostrar uma pequena observação para vocês. Nós temos aí o texto 1 e o texto 2, e se vocês prestarem atenção atentamente, e no final de cada trecho existe a referência bibliográfica. Isso não fica à toa. Então, a dica que a gente sempre dá para o nosso aluno na sala de aula é que vocês prestem atenção nas referências bibliográficas. Porque muitas vezes, por meio dessa referência, você pode ter uma noção do assunto que o texto está trabalhando. É verdade? Então, muitas vezes, em questão de, não só em questão de humana, mas qualquer outra disciplina, ou as questões sempre trazem, quando botar alguma imagem ou algum texto, coloca a sua referência bibliográfica. Então, vocês prestem atenção na referência bibliográfica. Porque, por exemplo, nessa referência que a questão traz para vocês, está falando também sobre o quê? O Descartes e o Hume. Então, quando você se depara com os autores, você já sabe o contexto que está inserido. Então, você já tem uma noção do assunto que está sendo abordado. Isso é uma questão interessante porque muitos alunos esquecem de olhar a referência bibliográfica.
A referência não está lá à toa, ela é um suporte para que você possa resolver a questão. Não é não, professor? É verdade. E se você pensar, prestar atenção nos nomes dessas figuras aqui, eles estão ligados definitivamente a correntes do pensamento que são opostas. Justamente. Descartes vai ser esse defensor do racionalismo, né? Ele é o criador do código cartesiano, né? O método cartesiano, usa o racionalismo e provas para chegar ao conhecimento, e o outro vai defender o empirismo mesmo, né? A porta dos sentidos como o caminho para o conhecimento. Podemos já para a próxima questão. A próxima questão? Vamos lá, qual é a próxima questão, galera? Essa aqui é um texto, né, um pouquinho grande, mas vamos trabalhar aí. O principal argumento ruminiano contra a explicação da inferência causal pela razão era que este tipo de inferência depende da repetição e que a faculdade chamada razão, entre aspas, padecia daquilo que se pode chamar uma certa insensibilidade à repetição, ou seja, uma certa indiferença perante a experiência repetida. Em completo contraste com isso, o princípio defendido por nosso filósofo, um princípio para designar o que propôs os nomes de costume ou hábito, foi concebido como uma disposição humana caracterizada pela sensibilidade à repetição, podendo assim ser considerado um princípio adequado à explicação dos raciocínios derivados de experiências repetitivas. E aí vai falar novamente, a pergunta aqui é, com base no texto e nos conhecimentos sobre o empirismo, é correto afirmar que Hume, aí vai dizer aqui onde ele atribui importância ou o que determinava o conhecimento, né? A alternativa A aqui dessa questão vai falar assim, atribui importância à experiência como fundamento do conhecimento dedutivo, obtido a partir da inferência das relações casuais da natureza. Na verdade, o conhecimento dedutivo não tem nada a ver com a experiência, né? Mas sim está ligado a uma área específica da filosofia, que é a lógica, né? Conhecimento a partir de passos lógicos, né? Deduzir coisas. Alternativa B corrobora a afirmação de que a experiência é insuficiente sem o uso e a intervenção da razão, a demonstração do nexo causal existente entre os fenômenos naturais. Na verdade, não, né? O nosso querido colega aqui, David Hume, né? Ele aponta, pelo contrário, a experiência como determinante para o conhecer, né? Alternativa C confere exclusivamente a matemática como condição de fundamentação do conhecimento acerca dos fenômenos naturais, pois empiricamente constata que a natureza está escrita em caracteres matemáticos. Na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Isso aí também é uma aplicação do racionalismo, né? A prova por passos ou utilização de outros meios, como, por exemplo, a própria matemática, a experiência repetitiva, feita em laboratórios, o teste, a questão de falsibilidade, agora me faltou essa palavra. A possibilidade de falsificar um argumento ou a tentativa até que se possa provar que ele é válido ou não, né? E a alternativa D, que tem tudo a ver com a nossa questão aqui, a resposta para ela, quanto ao empirismo e o pensamento do David Hume, demonstrar que as relações causais obtidas pela experiência representam um conhecimento guiado por hábitos e costumes, isso sim é repetição, né? E possibilita que o homem conheça, segundo o empirismo, sobretudo pela crença que tais relações são igualmente mantidas no futuro. Isso é a questão que a natureza se repete também, né? E aí você vai conhecer a partir da repetição dos vários casos. Seria essa, então, a resposta para a nossa pergunta aqui. Para o desencargo de consciência, vamos para a letra E. Evidencia a importância do racionalismo, sobretudo as ideias inatas que atestam o nexo causal dos fenômenos naturais descobertos pela experiência, né? Há uma quebra aí, há uma contradição quando você junta racionalismo e experiência aqui para explicar, segundo o empirismo e também a David Hume, a condição do conhecimento a partir do empirismo. Então, a ideia mais ou menos que se coloca aí, professor, é que o conhecimento empírico, em certo ponto, ele não anda associado diretamente com o racionalismo. Seria isso? Isso. Você tem um conhecimento empírico e um conhecimento por meio da razão. Isso. Seria uma vez essa ideia, né? Que às vezes a gente se depara, às vezes alguns alunos eles associam o empirismo diretamente com o quê? Com o racionalismo, com a razão. Mas existe, assim, algumas divergências, existe uma separação, né? Interessante a observação nesse sentido. Interessante é que, no decorrer da história da filosofia, né, em especial aqui, teoria do conhecimento, vai aparecer a figura do Kant, né? É o Kant que vai ser responsável justamente por juntar essas duas fontes do conhecimento e aplicá-la numa nova fonte do conhecimento, que permitiria o uso dessas duas correntes, que seria o apriorismo kantiano. Ele vai fundamentar esse pensamento a partir de quê? Dizer que a experiência, por exemplo, ela dá ao homem, ela provém ao homem os dados do sentido. E isso vai para uma estrutura a priori, já na cabeça do homem, na mente humana,
que possibilita conhecer a partir da experiência. Mas não é a experiência em si que determina o conhecimento, mas sim uma outra capacidade que também está a priori na mente humana, que seria a estrutura a priori do entendimento, que é possibilitar que os dados levantados pelos sentidos, as experiências que os homens têm acerca do mundo a partir dos dados do sentido, a partir dos 5 sentidos, é que seriam organizados de uma maneira lógica na mente humana e toda vida que ele requisitasse esse conhecimento, ele teria facilmente isso. Você experimenta e essa experiência causa uma imagem na sua cabeça, uma imagem mental, um pensamento, e isso vai ser organizado logicamente a partir de uma faculdade racional para que você possa pensar e entender as coisas. Toda vida que você requisitar o conhecimento, ele vai estar lá, porque tem as duas bases agora, as duas fontes do conhecimento, racionalismo e empirismo. Juntos, você tem o apriorismo kantiano. Muito bom, professor. Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Também falando de David Hume novamente, está batendo muito nessa tecla do empirismo. Né? Vamos lá. Se um objeto nos fosse apresentado e se fôssemos solicitados a nos pronunciar sem consultar a observação passada sobre o efeito dele, resultará de maneira, eu pergunto, deveria a mente proceder nessa operação? Ele deve inventar ou imaginar algum resultado para atribuir ao objeto como seu efeito, e é óbvio que essa invenção terá de ser inteiramente arbitrária. O mais atento exame e escrutínio não permite à mente encontrar o efeito na suposta causa, pois o efeito é totalmente diferente da causa e não pode, consequentemente, revelar-se nela. Ainda acerca do empirismo aqui, né, e com base no texto e nos conhecimentos sobre o empirismo de David Hume, é correto afirmar: o efeito de causa é assegurado pela demonstração racional que, a priori, seleciona as possíveis consequências decorrentes dos objetos empiricamente apreendidos. Na verdade, como a gente já falou aqui, são fontes do conhecimento completamente distintas. Então, não seria essa a resposta para que você chegasse a uma causa e aí apontar para o efeito, né? Não seria esse passo para chegar a uma justificativa para determinado conhecimento. Alternativa B, a causa revela que, pela sua própria natureza, independentemente da experiência e da razão, os efeitos que é capaz de produzir, na verdade não, né? Vamos para a alternativa C até chegar à nossa alternativa correta e explicar algumas coisas e até o que seria criticado no empirismo por outros pensadores. A razão é apta para relacionar as causas aos seus respectivos efeitos, uma vez que a vinculação entre causa e efeito é assegurada pelo princípio de identidade. O princípio de identidade foi colocado por Aristóteles, né? Ainda o grego Aristóteles, que é um dos princípios lógicos, um dos 3 princípios lógicos. E a alternativa correta, a descoberta do efeito de um objeto, ocorre mediante a experiência, que assegura uma relação entre causa e o efeito, porém desconhece a necessidade que os vincula. O que o nosso querido aqui está falando é da experimentação, né? E a experimentação o tempo todo causa no homem uma segurança que vai novamente acontecer aquilo. E muitas vezes, se você pensar na crítica racionalista, você vai perceber que, às vezes, os sentidos eles nos enganam, né? Você pode chegar em casa, por exemplo, depois de um dia de trabalho, e aí na hora do jantar você chega em casa, sente aquele cheiro de pizza em casa, cheiro do orégano, e quando você vai na cozinha lá, quando você abre o forno, você vai encontrar algumas torradinhas, né, porque o pão ficou duro, sua mãe passou uma manteiguinha, botou um orégano em cima e causou em você essa impressão que seria pizza. Mas aí, muitas vezes, os sentidos nos enganam. Essa é uma das formas mais tranquilas de engano, né? Existem coisas bem piores que os sentidos podem nos levar a pensar que mas não são, né? Aí o que acontece aqui? A experiência ela vai causar essa impressão que sempre vai se repetir, né? E que muitas vezes pode não necessariamente ser aquilo. É por isso que causa e efeito não vão andar juntos necessariamente aqui. Beleza? Ok. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Essa aqui é só para ilustrar mais uma vez o racionalismo, que é do Descartes. Isso aqui foi uma questão da Universidade de Londrina, acho que de 2010, se não me engano. Nós temos aqui uma tirinha, né? Uma TV, como vocês veem aí. Eu apareço na TV, logo existe. Ó, isso aqui serve para mim, é a primeira vez que eu apareço na TV. Mas vamos ler aqui o texto da questão. Mas há um enganador, não sei quem, sumamente poderoso, sumamente astucioso, que por indústria sempre me engana. Não há dúvida, portanto, de que eu sou
também, se me engana. Que me engana o quanto possa, nunca poderá fazer, porém que eu nada seja, enquanto eu pensar que sou algo. De sorte que depois de ponderar e examinar cuidadosamente todas as coisas, é preciso estabelecer, finalmente, que este enunciado, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeiro, todas as vezes que é por mim proferido ou concebido na mente. Olha aqui o que acontece quando você faz filosofia, né? Você tem tempo para escrever esse tipo de coisa. E foi o que o Descartes fez, a questão do gênio maligno, né? Que, segundo ele, seria uma figura que seria capaz de, na tentativa de explicar o racionalismo e comprovar a existência do homem, seria aquela figura que tentaria provar ao homem que ele não existe. Mas na questão aqui do Descartes, é justamente para apontar para aquele pensamento simples que ele sempre tem, que sempre é falado acerca dele, que é penso, logo existo, é o código cartesiano, né? E aí todas as nossas perguntas, todas as nossas alternativas aqui vão apontar contrariamente a isso, né? A alternativa que fala assim, a existência é a evidência revelada ao ser humano pelo ato próprio de pensar. O que garantiria a existência do homem no mundo, ou a capacidade de conhecer tudo, seria o racionalismo, a possibilidade de pensar. E aí ele afirma, penso, logo existo, né? E aqui a questão aparece na TV, logo existe, está aparecendo agora para a gente aqui, né? Fazendo uma analogia, né? Fazendo uma analogia aqui com o código cartesiano, penso, logo existo. Essas seriam as 5 questões que a gente trouxe aqui para a filosofia. E aqui vamos ter uma quebra agora, né? Sair da filosofia agora, irmos para o conhecimento da sociologia, uma área muito importante no Enem, que vai cair sempre misturando aí com os conteúdos de geografia e de história, né? São áreas muito próximas, afins mesmo, que possibilitam um conhecimento mais geral, né, das ciências humanas. A gente pode ir para a primeira questão de sociologia, que é explicando em si os movimentos sociais, né, uma definição, o que seria o movimento social em si, ou os movimentos sociais. Essa é uma questão daqui da Unicentro, 2010. O conceito de movimento social se define exceto por, na verdade está pedindo aqui o que não é movimento social. E a partir disso nós podemos explicar várias características dos movimentos sociais. A alternativa A aqui vai apontar os movimentos que se caracterizam por diferentes reivindicações. Na verdade, os movimentos sociais, eles são de inúmeras reivindicações. Podem ser reivindicações trabalhistas, de minorias, por exemplo, LGBT, movimentos étnicos raciais. Você também tem outras causas, como o do movimento sem terra. São N reivindicações, são N bandeiras defendidas pelos movimentos. Alternativa B, movimentos que se caracterizam por serem coletivos. De fato, sim, são grupos sociais que vão às ruas, muitas vezes, ou usam outros meios. Hoje nós usamos a internet e muito com isso, as redes sociais, para agitar, fazer os movimentos sociais acontecerem, né? E são as N bandeiras, e o coletivo é que faz a força, né, aqui. Alternativa C seria a alternativa correta para essa pergunta, né? Os movimentos que priorizam interesses individuais e isolados. Na verdade, é um interesse coletivo, senão não seria movimentos sociais, né? Você não ia ter essa característica do povo se envolver nisso, né? Então, não é especificamente o interesse individual e isolado. Mas é interessante que alguns movimentos sociais, eles partem justamente da experiência do indivíduo e aí ele vai levar a outros do seu próprio grupo, ou de um grupo que se identifica com essa causa, a se sensibilizar de forma a também fazer parte desse movimento, né? E é interessante, vem para cá, pessoal, olha aqui para a gente. É interessante porque o professor Wilson colocou aqui a ideia dos movimentos sociais, ele puxou para ela com a história, com a geografia, que realmente isso está diretamente relacionado com esses anos do conhecimento, né, professor? A gente pega, por exemplo, quando nós trabalhamos a Primeira República no Brasil, nós tivemos vários movimentos durante a Primeira República, movimentos urbanos e também movimentos rurais. Justamente esses movimentos eles têm o quê? Um caráter coletivista, ele tem um caráter de reivindicar algo ou coisas, né? Isso. Você pega, por exemplo, durante a Primeira República, nós tivemos o Canudos, contestado, nós tivemos a revolta da vacina, várias revoltas, né, da verdade, na história do Brasil, não só em épocas mais antigas, mas também no mundo contemporâneo, nós tivemos vários movimentos sociais, né? Então, puxando sempre esse paralelo, pessoal, a ideia que eu estava colocando para vocês no começo da aula, reforçando em que
os conhecimentos, né, eles estão interligados. Juntos, né? Você não vai fazer uma prova só de sociologia, você vai fazer uma prova de sociologia e você precisa do conhecimento de história, você precisa do conhecimento de filosofia. Da mesma forma que quando você vai fazer uma prova de história, é necessário que você tenha um conhecimento, né, o conhecimento teórico, né, também de filosofia, de sociologia, tá certo? Então, essa aula de hoje, né, ela tem essa importantíssima função. E presta atenção, pessoal, porque existem hoje em dia poucos livros didáticos que abordam bem, né, essa questão da filosofia, da sociologia interligada com as ciências humanas, certo? Vamos lá, vamos para analisar as questões ainda. Volta para lá. A alternativa D aqui, ó, ela serve também para explicar ainda os movimentos sociais, quando diz assim, os movimentos que têm como objetivo mudar ou manter uma situação social. É interessante que essa é uma característica do movimento social. Ele trabalha dois lados da moeda, né? Pode ser contrário ou pode ser a favor de determinada situação, para se fazer a manutenção ou uma revolta completa. Presta atenção, existem movimentos que são revoluções, e aí você destrói e constrói tudo, ou só reformas, onde você, por exemplo, vai manter parte das estruturas sociais e apenas acrescentar algo, a melhorar, né? Exemplo disso para a história, vem para cá, pessoal, de novo. É quando nós trabalhamos, por exemplo, com a Revolução Francesa, com a Revolução Russa. E em certo ponto você tem, lógico que existem permanências, mas também existem rupturas. Quando você pega, por exemplo, a Revolução Francesa, você tem a queda do antigo regime, né? Você tem uma cessão da burguesia ao poder, você tem uma nova estruturação econômica. Com a Revolução Russa, nós temos aí uma revolução de caráter socialista. Então, essa ideia que o professor está colocando, né, justamente das transformações. Lógico, nem toda revolução ela é 100% transformação, existem algumas permanências, mas vocês devem perceber justamente essa jogada, né, da questão de algumas quebras que existem com essas revoluções. E é interessante, professor, porque você está falando aí, né, professor, essa questão de movimentos sociais, a questão do coletivismo que você colocou aí na questão, na alternativa, que fala, às vezes, de um movimento de caráter nacional, me fez lembrar agora a Revolta do Busão, que teve no ano passado, que pode cair no Enem. Né? Na verdade, foi um movimento que ocorreu aqui no Brasil e que foi de caráter nacional. Você teve, assim, núcleos em algumas cidades, mas que também teve uma abrangência nacional. Isso é interessante. Ainda voltando para aquela questão dos movimentos sociais quanto reforma e revolução, né? Se a gente for pensar também no movimento que aconteceu no mundo, acho que século XVI, se não me engano, reforma protestante, não é isso? A reforma protestante do século XVI, justamente. E o que acontece? O Lutero lá quebrou com algumas coisas da igreja, mas manteve, por exemplo, a Bíblia como o livro base do cristianismo, né? Que fez algumas alterações. Justamente, né? Que volta para cá, pessoal, que justamente essa questão da reforma protestante é interessante, porque no século XVI houve um rompimento dentro do catolicismo, né, o surgimento das igrejas protestantes, mas ocorreram algumas permanências, inclusive com a Bíblia, e se a gente lembrar bem, no mesmo contexto da reforma protestante, nós tivemos a reforma anglicana, que foi lá na Inglaterra, né, com o Henrique VIII, e o culto da igreja anglicana é praticamente o mesmo da igreja católica. É verdade? Para a gente mostrar também que existe o quê? Algumas permanências nesses movimentos. Muito interessante isso. Vamos lá, pessoal. Muito bem apontado aí. Ainda voltando aqui para a questão E, quando o nosso amigo Gil falou aqui, da importância desses movimentos, que eles têm muitas vezes características locais, regionais e nacionais e acabam também tendo um âmbito internacional, né? Se a gente pegar, por exemplo, o movimento ambiental, né? Movimento ambiental. Se você pensar, você pode ter um camarada que vai ali na rua e abraça uma árvore e está fazendo movimento ambiental, está protegendo a natureza de certa forma. Né? Como você também tem as ações aí espalhadas pelo mundo afora, por exemplo, o Greenpeace, né? Você vê o pessoal entrando, invadindo barcos pesqueiros de baleia no Japão, ou também como houve recentemente uma brasileira estava envolvida, bióloga, que invadiu lá uma plataforma de petróleo russa, né? Quer dizer, são movimentos que têm uma repercussão internacional, né? Não só no âmbito local, regional, mas também no mundo todo, né? E pode ir para a próxima questão aqui dos movimentos sociais. Essa aqui é da UFPA, 2008, os chamados novos movimentos sociais. Se diferenciam daqueles denominados como tradicionais ou clássicos. Sobre esses movimentos, é correto afirmar, nós temos aqui alguns pontos a deixar mais claros. Movimentos tradicionais, nós temos, por exemplo, o movimento trabalhista, né, que tem origem lá na Revolução Industrial, né, muito tempo, se tem feito muitas coisas nessa área desses movimentos sociais trabalhistas. A greve em si é a maior expressão desse movimento, né. Hoje nós gozamos de um salário digno, por exemplo, no Brasil, 13º, férias remuneradas, tudo isso porque começou há muito tempo atrás o povo lutando por melhores condições de trabalho e salário, né? Mas vamos aqui para a questão, voltando para ela, a alternativa A. Os novos movimentos sociais surgiram no contexto europeu do período pós-guerra e se expandiram nas lutas operárias do capitalismo comercial norte-americano. Se falou em movimento aqui operário, você tem então um movimento clássico, né? Um movimento trabalhista. Não seria essa a alternativa que corresponde aos novos movimentos? Que justamente, vem para cá, pessoal.
essa ideia do movimento que você colocou tradicional, quando se refere aos trabalhadores, então seria mais no contexto da Revolução Industrial, né? E não do pós-guerra. Na verdade, o pós-guerra foi um acontecimento posterior à Revolução Industrial. Na verdade, então, com a Revolução Industrial nós temos aí a consolidação do capitalismo, né? Justamente aquela ideia do capitalismo, de acordo com o pensamento marxista, né? Sugando o trabalhador, que foi o espaço para o surgimento desses movimentos sociais tradicionais, né? Que tiveram uma forte influência do quê? Do socialismo, principalmente do socialismo científico, que é conhecido também como o marxismo. Não é, professor? Muito bem. Na alternativa B, você vai também perceber que também não foi só na Revolução Industrial, perdão, mas também na Revolução Francesa, né? Onde vai começar o movimento feminista também, né? A gente vai apontar mais na frente uma questãozinha acerca do movimento feminista, e aqui, quando você olha para a alternativa B dessa questão, você tem aqui, entre os movimentos sociais clássicos, identifica-se o movimento feminista que surgiu no início do século XIX. Na verdade, foi no século XVIII também, junto com a Revolução Francesa, onde a gente vai apontar a figura da Olympe Gouges, que escreve a Declaração do Direito da Mulher Cidadã, né? E ele vai apontar isso mais à frente como uma questão do feminismo. Então, essa questão aqui ela não está correta, né? As datas não batem, mas embora o movimento feminista seja também um movimento tradicional, né? Vamos lá. Uma das características dos novos movimentos sociais, é o fato de estes serem causados pelos paradoxos e contradições existentes no capitalismo comercial e industrial, né? Isso aqui foi criado também com relação aos movimentos trabalhistas, né? Essa questão do paradoxo, dessas contradições, da exploração em si das diferentes classes, né? No caso daquele que tem os meios de produção e aquele que não tem os meios de produção. Então, essa alternativa C, ela se enquadraria mais no conceito de movimentos tradicionais. Isso. Ok. Alternativa D, os novos movimentos sociais tornaram-se espaços de manifestação e reivindicação de vários segmentos e classes sociais desde a segunda metade do século XX. E aí nós temos alguns movimentos que ganharam importância. Por exemplo, o movimento ambiental vem ganhar muita força na década de 70, 1970, com a crise do petróleo, por exemplo, né? E aí começa a se pensar na forma outra de fazer o mundo, porque o petróleo, ele move o mundo, querendo ou não, ainda é um recurso muito importante para a economia. Mas aí pensaram em outras alternativas que podiam ser de fácil acesso, renováveis, onde o planeta em si está mais tranquilo, né? Por exemplo, o pró-álcool no Brasil aconteceu na década de 90, né? São meios outros que, a partir das causas ambientais, foram pensados, né? O movimento LGBT também, nessa segunda metade do século XX, se você pensar o movimento feminista, embora tradicional, ele vem ganhar força depois de 1960, quando a mulher já tem agora o direito de votar e participar da política ativamente, mas alguns outros direitos foram deixados de lado. E é interessante, professor, que você está falando aqui do movimento LGBT, que surgiu na segunda metade do século XX, mas que está sendo um tema muito forte. Atual, né? Na atualidade, muito relacionado com a política. Então, pode ser um tema forte também para o Enem, não é verdade? Vamos lá. A alternativa é aqui, os participantes dos movimentos sociais tradicionais objetivavam a conquista do poder político por meio da luta armada, enquanto os novos movimentos sociais utilizam a paz armada como estratégia para essa conquista. Se a gente for olhar aí direitinho, existem movimentos um pouco mais agitados, não só como você vê aí no dia a dia, você tem um pouco de movimento um pouco mais, como é que eu posso dizer, movimentos mais, onde aqueles que estão reivindicando usam um pouco mais da força, às vezes até de forma desmedida, né? Ok, vamos para a próxima questão. Vamos lá. Quando a gente fala aqui de movimentos sociais, é que os movimentos sociais são diferentes das ações coletivas de antes, por eles politizarem a esfera privada e tornarem públicas as problemáticas das minorias sociais. Assim, dentre esses movimentos, destacam-se aqueles que a alternativa A envolve negros, indígenas, sem terra e sem teto. Na verdade, esses sim são movimentos novos, né? Movimentos recentes, que estão hoje no cenário brasileiro, né? É interessante a gente fazer uma contextualização com o momento atual do Brasil. É interessante que você vê, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Por exemplo, aconteceu um fato num jogo de futebol, quando o Barcelona, por exemplo, estava jogando e aí a torcida lá teve um ato hostil, né, de racismo contra o jogador brasileiro Daniel Alves, e aí jogou uma banana em campo, né, e ele inteligentemente deu uma resposta à altura, né, do ato racista. Não muito distante, há poucos dias atrás aqui nós tivemos no Brasil um goleiro de futebol do time do Santos, numa partida, acho que não sei se é pela Copa do Brasil. E foi contra o Grêmio, não foi? Contra o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, e a torcida do Grêmio ofendeu o goleiro do Santos
também com injúrias racistas, injúrias raciais, né? É um movimento que está aí o tempo todo, né? Não podemos fechar os olhos para o racismo no Brasil e que esse tipo de movimento que envolve os negros, o movimento racial, tem que ser ainda uma bandeira firme nos movimentos sociais. Se a gente pensar nos indígenas, é o povo que originou o nosso país, na verdade os primeiros habitantes que aqui estavam, né? E esse povo ele tem sofrido até hoje, até os dias de hoje, sendo deixado à margem, né? Tentando ser colocado de escanteio na sociedade, não tendo espaço para viver da maneira que deveriam, né? Se fala do movimento sem terra, no Brasil em especial, o MST ele surge, eu acho que em 1984, perdão, e é um movimento relativamente recente, é um movimento novo, né? Justamente relacionado com a ideia da reforma agrária, né? Isso. Diretamente relacionado também com isso. Vamos E o lá. movimento sem teto é um movimento que tem um caráter urbano, né? Pessoas que vivem, né, em condições não muito legais de habitação no país, né? A alternativa A seria a alternativa para essa pergunta aqui, a resposta correta. E enquanto a gente olhar aqui as outras alternativas, só para o desencargo de consciência, nós vamos ter a alternativa B aqui. Determina a opinião pública sobre as questões ecológicas. Não necessariamente, né? Parece que até é deixado de lado essa questão ecológica, né? Você não vê o tempo todo passar na TV. Parece que os caras têm um pacto para não mostrar isso, né? Que nós vivemos problemas muito grandes nessa área, né? Produzem discussões locais e regionais, não abarcando questões globais. Por exemplo, se a gente falar do movimento ambiental e de outros movimentos aí, ele tem um contexto mundial, né? Por exemplo, a parada gay, né? Um movimento LGBT, ele não acontece só numa cidadezinha, mas em vários outros lugares do mundo, né? Em Paris tem uma parada gay assim muito forte, né? Um movimento com muita gente na rua. Em São Paulo nós temos uma das maiores do mundo, se eu não me engano, né? Não sei aqui em Natal como é que é, mas existe. Existe, né? Eu já vi em São José, eu vi o outdoor, eu não fui, mas eu apoio quem quiser ir, vá, é interessante a causa, né? Defender as suas ideias. Vamos lá. Alternativa D. Se desenvolve a partir do controle do Estado e dos partidos políticos. Na verdade, os movimentos sociais eles vêm para quebrar justamente com isso, né? Porque muitos dos movimentos sociais eles são contrários ao Estado, né? E não sim direcionados pelo Estado. Porque justamente, voltando para cá, pessoal, quando a gente coloca aí na questão, se a partir do controle do Estado, como o professor disse, é o contrário, porque justamente o Estado não está fornecendo esses direitos ao cidadão. É por isso que o cidadão ele passa a se rebelar até certo ponto em relação ao Estado e aos partidos políticos. Então até certo ponto é o quê? Uma ideia antagônica, né? Isso, porque se o Estado estivesse oferecendo essas condições para a sociedade, eles não estariam se rebelando, né? A ideia seria mais ou menos essa. Vamos para lá. Mas é interessante, ainda falando acerca dos movimentos sociais, como o colega falou aqui, o Gil, é que existem movimentos que também são em parceria com o Estado, né? Existem movimentos contrários em parceria e também a parte do Estado, né? Ok. Vamos lá. Realizam pressão política apoiando contestação política e econômica e lutam por melhores salários. Isso aqui é uma característica dos movimentos tradicionais, em especial o movimento trabalhista, né? Onde fala de melhores salários, luta por essas melhores condições de trabalho. Vamos fazer só uma discussão aqui ainda acerca desse conteúdo, né? Um ponto interessante a falar aqui, o nosso amigo Gil, ele pontuou muito bem, quanto movimentos contrários ao Estado e esses movimentos que são em parceria. Por exemplo, quando você liga a TV e encontra na TV um comercial falando da época de vacinação ou para evitar a proliferação do mosquito da dengue, você tem uma parceria, o Estado e a população, onde você vai ter o quê? Um pacto aí, onde cada um vai fazer a sua parte nessa atividade, o povo vai lá, está fazendo o quê? A prevenção em casa, colocando areia, tampando nos jarros, né? Nos resíduos de água, onde pode juntar um pouquinho d'água, o cara fecha a caixa d'água dele, junta as latinhas lá que pode acumular água também, o pneu, alguma coisa desse gênero, enquanto o Estado vai também colocar o carro fumacê na rua, que é muito comum você encontrar, né? Eu mando o agente de edemias na sua casa, colocar lá o remedinho lá para evitar a proliferação do mosquito, né? Outro também, que em parceria com o Estado, população e Estado, são os movimentos que você encontra vacinação de animais, de crianças. O Estado vai fazer o quê? Ele inicia esse tipo de propaganda, de certa forma ele vai evitar alguns casos que aconteçam quando você leva a sua criança para vacinar, ou também até seu animalzinho, né? E quando a gente fala de movimentos que são a parte do Estado, você vai ter, por exemplo, as ONGs. Elas fazem, muitas vezes, o papel que o Estado deveria fazer, né? Tem um papel social. Se você também pensar em outros movimentos à parte do Estado, seriam movimentos que ele toma, de fato, o que seria característico do Estado agir e fazer.
Se você pensar, por exemplo, a comunidade escolar, muitas vezes existe muita burocracia para fazer as coisas, então pais de alunos, os professores, os próprios alunos vão lá e fazem um mutirão na escola, vai lá, pinta uma parede, troca uma fechadura, uma janela. Seriam atividades que seriam de obrigação do Estado, mas é que a sociedade vai lá e assume esse encargo e age de maneira a melhorar aquela situação que não é agradável, né? Não satisfaz, né? É muito comum isso aqui no Brasil até. Ou interessante também, por exemplo, relacionado ao movimento ambiental, se você encontrar um grupo, por exemplo, na rua ou na praia, juntando as latinhas, o lixo, seria o quê? O Estado que tem que fazer isso, embora as pessoas também tenham que ter consciência e não jogar o lixo fora, mas algumas pessoas, algum grupo social pode ir lá, né? Pessoas da comunidade juntam lá o lixo, fazem também um movimento social. E a gente tomou um exemplo muito claro da Copa do Mundo agora, principalmente aqui no nosso estado Arena das Dunas, quando teve o jogo do Japão, que a sociedade japonesa que veio para cá, eles mesmo já tinham a consciência de recolher o lixo, é verdade, colocar dentro da sacola e depois carregar no lixo. Ou seja, a questão também, às vezes, é uma questão cultural. É verdade? A questão também de consciência social, uma questão cultural. Então, eles já têm essa cultura de saber que não deve deixar o lixo em qualquer lugar. Isso aí, em grande medida, foi um aprendizado para a gente, né? É verdade. Porque a gente, às vezes, joga muitas vezes a responsabilidade no Estado, é culpa do Estado, mas também deve ter assim, uma conversa, uma parceria, na verdade, da sociedade com o próprio Estado. É verdade? Vamos lá, vamos para a próxima questão? Vamos para a próxima questão aqui. Essa aqui falando dos movimentos sem terras, aqui é interessante, né? Quando a gente vai pensar no movimento sem terra, uma das causas, a bandeira mais forte do movimento sem terra é a questão da reforma agrária, né? Que de cara aqui já é a alternativa A, né? O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, nasceu da premissa de que a luta pela terra tem de ser de massa. É um dos mais inovadores fenômenos políticos da América Latina, à medida que busca enfrentar os problemas do campo. Atacando as causas estruturais, comparando com os outros movimentos sociais, o MST apresenta como característica própria, alternativa A luta permanente pela reforma agrária, acima de qualquer luta política, visto que, para o movimento, a conquista da terra pela ocupação representa uma vitória na luta pela vida digna. É interessante aqui, pode voltar para cá para falar sobre isso. O Movimento Sem Terra tem como maior bandeira essa questão da reforma agrária, né? É pegar áreas que não estão produzindo, né? Áreas improdutivas, e transformar nisso em áreas que sim, possibilitem uma vida digna no campo, onde você tem alimento, mas também renda, né? Que o Estado também possibilita o indivíduo aplicar as suas técnicas lá, também possibilitando uma assistência técnica para que o produtor rural, né? O pequeno produtor, esse que vai ser assentado nesse período, nessa área, ele possa desenvolver uma atividade, né? De maneira digna, de maneira honesta, que ele possa também possibilitar aos seus filhos uma condição de vida adequada no campo, né? Não basta apenas fazer a reforma agrária, entregar lá o pedaço de terra, não dar nenhum tipo de assistência técnica, não possibilitar algum tipo de investimento na terra, ou com os créditos rurais que são muito pequenos, impossibilita o cara realmente fazer uma atividade ali, né? E é interessante, professor, porque as sociedades, no modo geral, elas têm algumas concepções equivocadas sobre o que é reforma agrária, né? Às vezes as pessoas pensam que reforma agrária é pegar qualquer terra e sair dando para todo mundo, que na verdade não é isso, né? Existe um programa sistemático sobre o projeto de reforma agrária. Como o professor tinha colocado aqui, as terras eram terras improdutivas, né? Que são destinadas para essa população que vive sem terra, para a partir daí ter algum tipo de produção, ter algum meio para sobreviver. Então as pessoas às vezes têm algum preconceito em relação à reforma agrária, porque não domina realmente o que seria essa reforma agrária, né? Muito interessante essa observação, né? Agora sim, a questão do movimento sem terra é louvável, né? Muita gente critica, mas é isso que o professor falou, às vezes não há uma compreensão do contexto em geral, mas se você pensar no Brasil, nós precisamos realmente de uma reforma agrária, né? Só que isso vai ser muito difícil de acontecer quando você pensa que onde se faz a política, onde se faz as leis, você tem uma bancada, por exemplo, na Câmara de Deputados Federais, que grande parte delas é comprometida com o homem do campo, só que o cara do agronegócio, o cara do agrobusiness, o grande produtor rural. Então, você tem, por exemplo, uma bancada ruralista na Câmara de Deputados e 260 deputados. Quer dizer, aprovar uma reforma agrária que vá de encontro ao interesse dessas pessoas é muito complicado numa casa que tem aproximadamente 513 deputados, né? É muito complicado. Ou seja, uma reforma agrária no Brasil, ela é extremamente necessária, mas com os meios legais que nós temos aí, ela não vai acontecer de maneira a privilegiar o povo, né? o realmente necessitado. O cara que está lá no movimento sem terra, muitas vezes quando ele é assentado, infelizmente, né?
não estou querendo generalizar, mas infelizmente o camarada vai lá, recebe a terra, ele vê que não existe condição de produzir ali, ele vai lá, vende a terra dele, volta novamente para o assentamento e vai ver se encontra uma situação mais agradável e possível de desenvolver aquela atividade. Né? E é interessante, professor, porque a gente está falando aqui de reforma agrária, né? É um grande tema da atualidade, mas eu estou lembrando agora das nossas aulas de história, de que José Bonifácio, lá na época da independência do Brasil, do período reinado, ele já tinha uma proposta de reforma agrária. Lógico que não foi concretizado, hoje em dia não foi concretizado, imagina no século XIX, né? Mas só para puxando aqui o paralelo com as nossas aulas de história, lembrando que é um tema assim que ele já era discutido anteriormente, né? Inclusive, esse projeto da reforma agrária é importantíssimo porque nós sabemos que, historicamente, o Brasil foi baseado na concentração de terra. Isso. É só para a gente lembrar, por exemplo, o sistema de capitanias hereditárias, o sistema de seis-marias, a lei de terras de 1850, foram todas medidas que faziam com que a terra ficasse concentrada nas mãos de poucas pessoas, na mão dos poderosos, não é verdade? Então, realmente, sim, é um tema importantíssimo para a gente analisar a questão da reforma agrária no Brasil, né? Vamos para a alternativa B, para analisar? Vamos lá. A luta pela Revolução Socialista pôs para o Movimento Sem Terra a ocupação e a forma de enfrentamento, né? Não necessariamente isso, né? A gente já fez essa explicação aqui, né? A bandeira principal do Movimento Sem Terra é a reforma agrária em si, né? Alternativa C, só para o desencargo de consciência, né? A ocupação das terras preferencialmente produtivas, pois o sustento do movimento ocorre, a partir disso, pela ajuda daqueles que já foram beneficiados pela conquista do seu pedaço de terra, né? Na verdade, são áreas improdutivas, né? Por exemplo, uma porção de terra assim, muito grande, você tem uma fazenda de 20 mil hectares, 30 mil hectares, e você não produz nesse espaço todo. Muitas vezes você destina para a pecuária, criação de gado, né? São áreas que não estão produzindo, né? Enquanto você pode fazer a alimentação do gado em outra forma de criação, né? Intensivo, guardadinho, ou fazendo um rodízio de pasto, algo parecido. E aí você tem uma porção de terra que está deixada lá apenas só para o gado passear mesmo, né? Ok. Vamos lá, alternativa D, produção de alimentos saudáveis, livres de agrotóxico, pois para o movimento MST, a luta pela vida digna passa por uma alimentação saudável de todos os assentados. Não é verdade essa alternativa, né? Alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos, se a gente for pensar, para ter um movimento ambiental, né? Porque o uso desse tipo de toxina ele tem uma implicação também na terra, que pode, com o passar do tempo, deixar a terra improdutiva, né? Mas aqui a questão seria, novamente, apontar para a reforma agrária, né? Alternativa E, constrói para trás das suas lutas características um movimento propriamente político que alcança as raízes do sistema do poder, ao agrupar populações cujo o conflito incide nos alicerces de um sistema, o direito da propriedade, né? A questão é interessante da propriedade, mas está ligado diretamente à ocupação de terras improdutivas, pensando que essas terras possam produzir agora um meio de vida para quem é do campo, né? Evitando que essas pessoas venham para a cidade e venham viver em condições desagradáveis. Aí, ao invés de ser sem terra, passa a ser sem teto, né? Para fazer parte de outro movimento social. Vamos lá, acho que a nossa última questão é sobre o movimento feminista, e aí a gente vai conversar um pouquinho acerca disso, né? Ok, vamos para a próxima questão. Essa aqui acontece no século XVIII, esse movimento tem início, né? E aqui a pergunta começa com a pessoa que gerou esse movimento de alguma forma, né? Foi a que deu o pontapé inicial. Olympe de Gouges, criadora da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, na França, em 1791, queria que esse documento fosse tomado como um fundamento da Constituição. Objetivava a participação da mulher na educação, no trabalho e na política. Sobre o movimento feminista, nos dias de hoje, considera as alternativas a seguir. Uma coisa muito interessante acerca dessa menina aqui, da Olympe Gouges, é que 2 anos depois, aproximadamente, em 3 de novembro de 1793, ela foi guilhotinada porque ela, naquela época de Revolução Francesa... Da Revolução Francesa. Interessante isso, né? Falando de liberdade, fraternidade e igualdade, a nossa querida ela foi guilhotinada porque ela justamente pedia isso, né? A participação da mulher na educação, no trabalho e também na política, tivesse uma participação ativa, né? E, como nós sabemos, o voto era dado apenas para os homens, né? O que conseguiu-se naquela época. Tanto é que surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que também foi durante o contexto da Revolução Francesa, né? Então, o movimento feminista já criou o direito das mulheres e do cidadão. Interessante essa questão, porque a gente percebe que a França, ela sempre foi um centro redador de algumas contestações sociais, né? Isso. Mesmo ocorrendo algumas contrações dentro do pensamento liberal, mas existe um núcleo francês muito forte nesse sentido, né? Isso. E aí que nós temos as alternativas, as afirmativas para pensar esse movimento feminista, né? A crítica à sociedade patriarcal, baseada na dominação do homem como cabeça da família.
Realmente, essa é uma crítica do movimento feminista, né? Então, essa afirmativa é verdadeira. A igualdade de condições e de salário no trabalho também é verdadeira. A discussão sobre a identidade corporal e sexualidade feminina. Quer dizer, uma das discussões acerca do movimento feminista foi justamente a luta para a mulher usar seu corpo como expressão livre, né? Ser dona do seu próprio corpo, né? Por exemplo, se a mulher, num casamento, ela não gerasse filhos, né, ela passaria um aperto muito grande, né? A sociedade voltada justamente nisso. O homem como figura, e era interessante também, muito legal lembrar isso, é que as famílias, elas projetavam, desejavam, por exemplo, que o primeiro filho fosse um homem, né? Para levar adiante o sangue da família. A figura do homem era o centro, né? E a mulher, ela não tinha muito direito de escolher não ser mãe ou ser mãe, né? E é interessante, professor, que você falou que a questão se a mulher não tivesse filho, a culpa sempre recaía a mulher, né, dentro dessa sociedade patriarcal machista. E eu lembrei agora da sua aula sobre filosofia, que a gente trabalhou uma questão sobre a reforma protestante. Isso. E um dos motivos que levou ao rompimento da igreja inglesa com a igreja católica foi justamente porque a esposa do Henrique VIII não tinha lhe dado um filho homem. Isso aí. Aí ele pediu a anulação do casamento ao Papa, o Papa não concedeu, aí daí que ele rompeu, né? Lógico que tem outras questões relacionadas com que a Inglaterra queria tomar posse das terras da Igreja Católica, mas em linhas gerais teve essa questão também porque a Catarina de Aragão, a esposa do Henrique VIII, não tinha lhe dado um filho homem. Então a culpa sempre recai quem? A mulher, né? É interessante sempre a gente estabelecer esse paralelo. Hoje o interessante é que a mulher hoje ela já tem essa possibilidade, né, da concepção e contracepção, né? Querer engravidar ou não querer engravidar. Essa alternativa 4, na verdade, ela é contraditória ao movimento, né? Seria a crítica à liberdade do uso do corpo. Pelo contrário, as mulheres lutam justamente por isso, o movimento feminista luta por isso. E contrário às manifestações da sexualidade, como bissexualidade e lesbianismo ou homossexualidade, né? Ou também a heterossexualidade. Uma das críticas também é a heterossexualidade como norma, né? Por exemplo, a mulher teria que gerar filhos, então para isso ela teria que ter um casamento heterossexual, né? É interessante que esse movimento ele também ele abre espaço para o movimento LGBT, né? Você tem uma sociedade muito machista, né, onde a figura do homem ela é o centro da sociedade, onde ele é o provedor da casa, né? E quando você tem algum arranjo familiar, hoje pode até usar essa palavra, né? Alguns não concordam, mas quando você tem um arranjo social, familiar, alguma coisa parecida, diferente, as pessoas já criticam, né? Essa questão da sociedade patriarcal, a figura do homem como centro, o homem machão demais. Aquela família tradicional, tradicional, né? O núcleo familiar tradicional, né? Família nuclear que chama, né? Então, a alternativa correta seria a alternativa A, que tem como base as afirmativas 1, 3, ou 2 e 3, não é isso? As 3 primeiras alternativas. Se a gente for falar aqui ainda do movimento feminista, essa alternativa, afirmação 2, por exemplo, igualdade de condição e de salário no trabalho, né? Hoje nós vemos a mulher ocupando alguns espaços na sociedade que antes eram impensáveis, né? Hoje nós temos no poder do Brasil uma mulher, né, sendo a presidenta, e temos uma possibilidade muito grande de repeti-la ou de colocar uma outra mulher, né? Pelo menos o que se desenha aí, né? Necessariamente outras atividades também inverteram aí. Por exemplo, a mulher hoje você encontra ela sendo motorista de ônibus, né? Ontem, numa crítica assim, no passado você não via isso acontecer. Era impensável, né? Era impensável fazer isso. Você vê mulheres dominando o cenário, por exemplo, escolas, universidades, né? A mulher sendo professora de universidade. Também era um cargo que não era muito ocupado por mulheres. Hoje a mulher tem se preparado muito mais do que o homem. É interessante porque, lógico que elas necessitam, ainda devem ter muitas conquistas, mas a gente percebe que já houve um grande impacto, né, desse movimento também por causa dessas lutas que começaram no século XVIII. Né? Inclusive nessa alternativa 2, que fala a igualdade de condições de salário no trabalho, a gente lembrar, por exemplo, da Revolução Industrial, em que as mulheres, e também o trabalho infantil, né, mas especialmente aqui sobre as mulheres que estão falando de feminismo, as mulheres trabalhavam praticamente a mesma carga horária dos homens e recebiam um salário inferior. E até pouco tempo isso era um quadro muito característico. Se você for olhar, ainda é uma realidade do Brasil. Em 2003, por exemplo, a mulher ganhava em média 63% do que o homem ganhava. Hoje, 10 anos depois, que foi o outro levantamento que fizeram, a mulher está ganhando 70% em média do que o homem ganha. Ou seja, se o cara estava ganhando em 2003 R$1.000, a mulher estava ganhando 630. Hoje o cara continua ganhando 1.000, a mulher agora passou a ganhar R$700. E muitas vezes exerce a mesma função no mercado de trabalho, às vezes com uma qualificação maior, mas não tem recebido esse reconhecimento de forma salarial, né? Não tem sido pago segundo o cargo que ela exerce. Esse é um dos problemas ainda enfrentados pelo movimento feminista, onde luta ainda justamente por essa igualdade de condição de trabalho e salarial. É mais interessante que, como você tinha colocado, professor, essa questão do feminismo não é nem de caráter regional, nem local, nem nacional, é o caráter internacional, puxando aquele paralelo com a ideia dos movimentos
sociais, dos novos movimentos sociais, né? Que a luta do feminismo entra nessa perspectiva. Se a gente for pensar, tem o movimento Femi, né? Às vezes um pouco radical, mas é uma forma de expressão do movimento feminista, né? Nem todas as mulheres compactuam com alguns ideais do movimento Femi, mas você já vê também a abertura mundial para esse tipo de movimento, né? Não só aqui local, mas no contexto internacional, né? Então, pessoal, vem para cá, como é que a gente... Então, olha só, pessoal, então nós vamos encerrar nossa aula aqui por hoje, né? A importantíssima explanação aqui do professor Wilson, trabalhando com as questões de filosofia e também de sociologia, então fique antenado sempre com essas aulinhas. Numa outra oportunidade, nós voltaremos, né, com esse paralelo daí com a história, com a filosofia e também com a sociologia. Então, uma boa noite e nós voltaremos numa próxima oportunidade. É isso, professor? Verdade, foi um prazer esse primeiro momento com vocês aqui pelos aulões da TV União e espero vê-los em breve aí. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite.